Bem, a força de atrito 160 newtons. Então, se o seu olhar aqui o equilíbrio de forças no eixo X, você vai fazer a força F no mesmo sentido de X, porque só tem duas forças na horizontal, F e a força de atrito. Então você fala, puxa, a força F é igual a força de atrito, é 160. Será mesmo que é necessário aplicar esta força? Porque o atrito é uma força passiva. Vou até escrever aqui. O atrito é uma força passiva. O que quer dizer isso aí? Força passiva. Ela surge quando solicitada, quer dizer, no máximo o operário poderá aplicar esta força. Mas será que menos que 160 ele consegue tombar a geladeira? Vamos olhar aqui no 3. Não, no 3 não, desculpa, no 2. 80 newtons a 1,50 m de altura deu 120 Nm de torque. Então nós depois no 3 calculamos o torque da força-peso, que é 160, portanto a força F não conseguirá dar o tombo na geladeira. Por que não? O torque do operário seu é menor do que o torque do peso. Então fica no chão, não dá o tombo. Agora, olhando aqui pelo atrito, precisa ser 160. Será que precisa mesmo? Quer dizer, 120 Nm é o torque com 80 newtons de força. 80 newtons de força não tomba. Agora, será que precisa aplicar o dobro de força? Então agora vamos fazer o equilíbrio dos momentos, o equilíbrio dos torques. Repare você que nós temos aqui 4 forças. A força que você aplica do operário, o peso, a força de atrito e a força normal. Todas as 4 estão no plano XY. Então todos os torques estão no eixo Z. O eixo Z está aqui, ó. Então os torques aqui nós vamos somar todos no eixo Z, desde a primeira até a quarta força, porque nós temos 4 forças aqui. Força do operário, que foi do exercício 2, que começou a brincadeira, força peso, e agora o atrito é normal. Então nós temos que calcular os torques todos no eixo Z. Então vamos escrever o torque da força F, tem o torque da força peso, tem o torque da força normal e tem o torque da força de atrito. Esse F aqui, deixa só F mesmo, é a força que você aplica do operário, né? Somar várias coisas e dar zero, algumas têm que ser positivas, outras negativas. Quem vai ser positivo? Torque é vetor. Positivo é aquele que aponta no sentido do eixo do referencial. Se x é para a direita e y é para cima, você aplica a regra da mão direita, que nós fizemos agora há pouco, aquela questão do alfabeto. Então, eu tenho dois eixos, eu tenho o x e o y. X para a direita e y para cima. Então, eu vou aplicar a regra da mão direita para ver qual o sentido do giro que eu tenho que fazer para de x, y, o próximo tem que ser o z. E o z é o dedão. Então, olha lá. X, eu tenho que girar x para achar y neste sentido. X está para cá, y está para lá. Para do x positivo achar o y positivo, gira para cá. Então o z é o dedão, o z é saindo da lousa. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui a parte, o z é saindo da lousa. Então se o torque, que é o dedão, for saindo da lousa, será positivo. Se for entrando na lousa, eu vou pôr menos na frente aqui. Veja o torque da força F, a tendência nós vimos é o giro nesse sentido. Então, dedão entrando na lousa. Dedão entrando na lousa negativo. Por quê? Contrário ao Z, que é saindo da lousa. Saindo é assim, uma bolinha e um pontinho. É a ideia de uma ponta de uma seta.
Torque do peso, tendência de giro aqui positivo. Torque da força normal. A força que atua no próprio eixo de rotação ou que a linha de ação cruze o eixo de rotação dá torque nulo, porque o princípio da transmissibilidade, você desliza até o próprio eixo de rotação, o R, o braço de alavanca, é zero, porque atua no próprio eixo. Então isso aqui dá zero. E a força de atrito também dá zero, pela mesma razão. Zero é positivo e par. Então você põe mais aqui, mas na verdade é zero. Então sobrou o torque da força F e sobrou o torque da força peso. Os dois aqui da normal e do atrito zero. Então a força F aqui é o braço de alavanca que nós fizemos já no número 2. Cadê aqui? Braço de alavanca. E a cota é a mesma. Só que agora o F eu não sei quanto é. E o da força-peso, mesma coisa, braço de alavanca. O peso não mudou, o peso é 160 mesmo. Aqui tem que pôr um Fzinho. Então, o braço de alavanca da força F é a cota de 1,50. A força F nós não sabemos. Do braço de alavanca do peso era metade do L. Olha, já pode pôr o valor que nós já temos mesmo aqui, mas vamos pôr da 0,40, que é metade dessa cota, né? Porque fica no centro, só que fica mais abaixo. E o peso, 400. Então aqui vai ficar 0,40 vezes 400. 0,40 vezes 400. 160. Positivo do lado de cá. Manda ele para o lado de cá. Negativo. Deixa eu pôr aqui. Menos de um lado, menos do outro. Tchau, menos. E aí a força F do operário vai ficar 160 pelo 1,50. Então aqui vai dar 160 divide por 1,50. 107. Beleza? 107. Essa é a força mínima. Que deve ser aplicada para tombar a geladeira. Agora, e esse valor aqui que nós encontramos aqui de 160? Esse é o valor máximo, porque se eu aplicar a mais do que 160, o que vai acontecer? Não vai haver o equilíbrio das forças aqui. Não vai haver o equilíbrio das forças na horizontal, aí eu vou ter aceleração. A geladeira vai ser arrastada para a direita, ela vai escorregar. Então, essa é a força mínima. E essa aqui é força máxima. Esse aqui, se passar disso, a geladeira escorrega, vai ter aceleração. Porque a força de atrito é uma força passiva. Ela surge quando solicitada. Então, no máximo, ela, com esse coeficiente de atrito, vai suportar 160. Porque se você passar disso, ela escorrega. Porque a força de atrito tem um valor máximo, que é o Mi e o Fn, a não ser que aumente o atrito. Pode ser que seja menos que isso quando está sobre o piso. Quando pega emenda naqueles vãozinhos, ou se tiver um degrauzinho, aí ela pode dar até mais do que 0,4. Aí você pode pôr mais do que isso. Então esse valor máximo depende do Mi. Beleza? É isso aí. E esse valor depende da altura que você aplica, do peso da geladeira, certo?